Então, hoje, nós vamos estudar os critérios de divisibilidade. Quando a gente vai, assim, ver um número bem grande, e aí a gente quer pensar, nossa, será que esse número a gente consegue dividir por algum outro? Por exemplo, o número 1482. Será que eu consigo dividir ele pelo número 2? Será que ele é divisível? Será que ele pode ser um divisor do 2? Aliás, será Pode que o 2 ser. pode ser um divisor dele? Não é? Como é que a gente vai pensar? Se o número... Aí a gente ou tem que fazer a divisão, para a gente saber se é um divisor, né? Ou a gente pode pensar em algumas regrinhas. Tem algumas regrinhas que nos ajudam a pensar. Na verdade, são algumas dicas. E uma delas eu já fiz quando a gente estava fazendo aquele exercício das praias. Lembra daquele exercício do litoral? Que a gente fez no caderno de atividades complementares, com o número de quilômetros do litoral. Enfim, eu falei para vocês já um critério de divisibilidade, mas a gente vai estudar os principais, tá certo? Vamos lá para a leitura. Critérios de divisibilidade. Vamos lá, Sofia, fale de novo. Divisibilidade. Divisibilidade. Ágata, divisibilidade. 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 Vamos estudar os critérios de divisibilidade. Para saber se um número é divisível, ou seja, se a gente pode dividir por outro, podemos efetuar a divisão e verificar se o resto é zero. Isso eu já expliquei para vocês nas aulas passadas. Porém, existem algumas regras que permitem verificar se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão. Olha só que coisa massa, que legal. A gente nem precisa fazer a conta, se a gente lembrar da regra. Se lembrar da regra, como é que a gente vai lembrar da regra? Estudando e aprendendo. Não adianta, não é? Então vamos lá para algumas regras. Divisibilidade por 2, pelo número 2. Quando a gente quer saber se algum número ele pode ser dividido por 2, não é? Restando zero no final, dando uma divisão exata. O que a gente vai pensar? Um número é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, se o número é par, ele sempre vai poder ser dividido por 2. E como é que a gente descobre se um número é par? Seja ele um número grandão ou pequeno. Se esse número termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Terminou com esses números, é um número par. Dúvida? Porque é da tabuada de 2. Exatamente. Dúvida nisso, gente? Não. Então, deixa eu perguntar aqui. Sofia, o número 1857 pode ser dividido por 2? Não. Por quê? Porque termina com 7. E 7 é par? Ou ímpar? Não. 7 é ímpar. Ímpar. Ágata, o número 25.842.324. Ele pode ser dividido por 2? Ah, é fácil. Pode ser dividido por 2. Por que pode ser dividido por 2? Tá certo, tá correto. Por quê? Porque é um número par. Porque é um número par. Agora sim, eu espero do fundo do meu coração que você não esteja chutando essa resposta. É só você ter prestado atenção no último número, que é o 4. 4 é um número par? Eu nem lembro o número que eu falei, mas eu lembro o último. Meu Tá? Deus! Eu lembro o último. Então, 4 é um número par. Se é um número par, a gente pode dividir esse número todinho aí que eu falei por 2. Ele é divisível por 2, tá? Porque é um número par. Demoraria 2 horas para fazer esse número todo. Gente, alguma dúvida? Não. Então, só recapitulando essa regra.
todo número que é par, ele pode ser dividido por 2. Ficou alguma Isso. dúvida nessa regra? Não. Então vamos para a leitura. Não. Aí embaixo. Vamos lá. Um Posso número é divisível por 2 quando ele é par. Os números 36, 58, 104, 270, 562, por exemplo, são divisíveis por 2, pois são números pares. Tá? Exato. Claro isso? Os números 45, 63, 121, 209, 487, por exemplo, não são divisíveis por 2. Por quê? São ímpares. Porque são números ímpares. Essa é a regra mais fácil. Alguém ficou com alguma Porque, dúvida? porque o número que termina no final sempre vai ser o que vai dar o ímpar ou o par. Exatamente. Se for par, ele é divisível por 2. Se for ímpar, ele não é divisível por 2. Só um minutinho. Por outro. 270. Minha mãe está perguntando aqui se 270 é par. Gente, 270 é par? Sim. Sim. Porque termina com qual número? Zero. 0. Porque termina com 0, mãe. E 270 é par. Viu, gente? Ela estava com dúvida, a gente explica. Vamos lá para o critério de divisibilidade por 3? Vai. Vamos lá. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Vixe, deu uma confundida na nossa cabeça, não deu? Vou ler de novo essa regra. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, prestem atenção. A gente vai dizer que um número ele pode ser dividido por 3 quando a gente pega os 3 algarismos que tem nele, soma tudinho, vai dar um resultado. Se esse resultado a gente conseguir dividir por 3, esse número total que a gente tem na frente, ele pode ser divisível por 3. Vamos para o exemplo aqui. Pelo exemplo, vocês vão entender melhor. O número 456, por exemplo, é divisível por 3. Pois se a gente somar 4, 5 e 6, vai dar quanto? 15. 15. 15 eu posso dividir para 3, dá uma conta exata? Dá. Dá 5 para cada um e não sobra nada. Não é isso? Nada. Então presta atenção. Quando eu somo 4, 5 e 6, dá 15. O número 15 é o número divisível por 3. Ele pode ser dividido em partes iguais pelo número 3. Sendo assim, se o número 15 é o resultado dessa adição e o número 15 é divisível por 3, logo o número 456, a gente pode dizer que ele é divisível por 3. Sim, porque termina com 6 no final. Não é porque termina com 6, não. É porque quando a gente junta esses 3 números aqui, 4 mais 5 mais 6, o resultado dessa soma aí vai dar um número divisível por 3. Não é porque termina com 6, não. O critério é diferente, a regrinha é diferente, tá? A regrinha diz o seguinte: se a gente pegar os algarismos que compõem o número, somar todos eles e der um número que é divisível por 3, aí a gente pode dizer que o número inicial ele também é divisível por 3. Deixa eu fazer outro exemplo. Se eu tivesse o número 123, vamos somar 1 mais 2. 1 mais 2, gente? 3. 3. Mais 3. 3 mais 3. 6. 6. 6. O 6 eu posso dividir para 3, igualmente? Pode. Sim, posso. Então, o número 123 é o número divisível por 3. Vamos para o quadro. Deixa eu botar aqui o quadro para a gente entender melhor. Vamos para o quadro. Quadro branco. Derivatividade. Vamos lá. Estão vendo o quadro?
Sim. Para a gente saber se um número é divisível por 3, vou usar aquele exemplo que eu dei, o número 123. E 3. Vocês Tem estão, 3. vocês estão conseguindo ver os números? Uhum. O que que a gente tem que fazer? Somar esses 3 algarismos aqui. Somar o algarismo 1 mais o algarismo 2, espera aí, Dá mais 3. o algarismo 2. Opa. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, Calma, 6. calma. Mais o algarismo 3. Isso. Tá certo? Primeira regra é isso. Somou esses 3. Certo. Resultado vai ser qual aí da soma desses 3? 1 mais 2, 3. 3. 3 mais 3, 6. 36. 6. 6. É isso? 6. Olha aí. Isso. Então, se esse número aqui, ó, o 6, se ele for divisível por 3, o número 123 ele também é. Gente, 6 eu posso dividir para 3 igualmente? Sim ou não? Na nossa Pode. cabeça eu tenho 6 doces. Para dividir para 3 pessoas, vai dar quanto para cada um? 3 pessoas. É, eu tenho 6 para dividir para 3, gente. Vai dar quanto? Vai dar 2. 2. Vai sobrar alguma coisa? Mais 2. Vai sobrar alguma coisa? Não. Não, dá 2 para cada um e não sobra nada. Se não sobra nada, Não sobra nada. a gente diz que o número 6 ele é divisível por 3. Se o número 6, que é o Isso. resultado dessa soma aqui que a gente fez, é divisível, logo o número 123 ele também é divisível por 6. Por 3, desculpa, por 3. Entenderam ou não entenderam? Entendi. Ágata Vitória. Entendi. Vamos voltar então agora para o livro. Tem outro exemplo aí no livro. Está dizendo o seguinte: o número 539, por exemplo, não é divisível por 3, pois 5 mais 3 mais 9 vai dar 17 como resultado. 17 a gente não consegue Isso. dividir igualmente para 3. Se a gente não consegue dividir 17 para 3, logo a gente também não vai conseguir dividir 539 para 3. Dúvida? Uhum. Não. Posso passar para o critério de divisibilidade por 5? Sim. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Ou seja, quando o número é finalizado, o último número é 0 ou 5, a gente pode dividir por 5, que vai dar uma divisão exata. Vocês entenderam isso? Sim. Se finalizou em 0 ou em 5... Gente, vamos pensar na tabuada de 5. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 50. 45, 50, Todos, 55, 70. isso, todos os números, eles são finalizados em 0 ou em 5, certo ou errado? Certo. Então, a gente vai dizer que todo número que seja finalizado em 0 ou em 5, ele pode ser dividido por 5. Ele é divisível por 5. Pergunta, Sofia. O número 520, ele é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque ele termina em 0. Ótimo. Ágata. Bom dia, Ágata. Tá com sono? Vamos acordar para a vida. Ágata, o número 321, ele é divisível por 5? Quanto? Eu não escutei direito. 321. Ah. Hein, Ágata?
Eu já sei. Não entendi, Agatha. Fale de novo, mais próximo do celular. Eu estou perguntando para você se o número 321 ele é divisível por 5. É. Não, Agatha, eu acabei de dizer, ó, o critério de divisibilidade tem que terminar com 0 ou com 1. Ou com 5. Desculpa, com 0 ou com 5. Muito bem, Sofia. 321 termina com 0 ou com 5, Agatha? Agatha? Com 5. Agatha, 321. Qual é o último número? 5. Não, Agatha. Olha o número que eu estou falando. 321. Qual é o último número? Qual? Ela falou. Espera aí, vamos deixar a Agatha Vitória se organizar. Eu vou esperar. Pronto, Agatha. Pronto. 321, ele termina com qual número? Com... Eu vou para o quadro. Acho que a Agatha está um pouco dormindo ainda. Vamos para o quadro. Agatha, 321. Qual é o último número que está na casa da unidade? Qual? 1. Eu posso dizer que esse número ele pode ser dividido por 5? De acordo com a regra, números divisíveis por 5, eles vão terminar em 0 ou em 5. Esse número aí, 321, ele pode ser dividido por 5? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Prestem atenção na explicação. Vocês estão se confiando que eu estou gravando vídeo para botar no grupo e não estão nem aí para a explicação. É uma aula como se a gente estivesse na escola. Então, prestem atenção. Eu vi que Sofia conseguiu entender numa boa. Agora, a Agatha Vitória está um pouquinho perdida no assunto. Deixa eu lhe perguntar, Agatha Vitória. A tarefa da página 237 do seu livro está feita? 237. Tá. Tá? Você viu o vídeo da aula passada? De matemática, que eu gravei com o José Alexandre, que chegou agora. Bom dia, José Alexandre. Bom dia, professor. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção. Conteúdo novo do segundo trimestre. Conteúdo novo de prova. Sabe como vai ser as novas provas? Em casa, de novo, mas sem consulta, viu? Então, agora aprende ou não aprende? Presta atenção, minha gente. Tô aqui ensinando. Tem gente que tá dormindo, que tá assim, morrendo na preguiça. Não é hora, não. É hora de aprender. Então, vamos voltar lá para o livro. Página 238. Critérios de divisibilidade por 5. Um número ele vai ser divisível por 5 quando ele é finalizado em 0 ou em 5. 5. Ficou claro isso? Sim. Vamos voltar. José Alexandre, agora vamos para a página 239. Quer dizer, deixa eu só finalizar aqui essa página 238. O número 130, por exemplo, é divisível por 5, pois os algarismos da unidade é 0. Olha aí, não tem o 0 no final? Sim ou não? Então, a gente vai dizer que o número 130 ele é divisível por 5. Agatha, eu quero lhe ver. Pode deixar seu vídeo aberto aí. O número 415, por exemplo, é divisível por 5. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o último algarismo, o algarismo que está na unidade é o 5. Podemos ir para a página 239? Sim. Página 239, vamos lá. Agora, divisibilidade por 10.
Divisibilidade por 10. Sim, aqui tem outro exemplo. Os números 503, 1004, 2348, por exemplo, não são divisíveis por 5. Por quê? Não. Porque na casinha Porque da não unidade, termina com 0 nem com 5. nem com 0, nem com 5. Divisibilidade por 10. Agora vamos ver como é que um número ele pode ser considerado divisível por 10. Um número é divisível por 10 quando o algarismo da unidade é 0. Se tiver 0 no final, significa que aquele número ele pode ser dividido por 10. Deu para entender isso? Sim. A regra é clara, não é? Finalizou com 0, pode ser divisível por 10. Então, os números 20, 450, 600, 7030, por exemplo, são divisíveis por 10, pois o algarismo das unidades é 0. Agora, os números 3,5, 86, 103, 204, por exemplo, não são divisíveis por 10. Ah, professor, mas aí a gente pode botar uma vírgula e dividir. Pode, mas o que a gente está estudando sobre os múltiplos e divisores não englobam os números decimais, não englobam os números com vírgula, tá? Então, a gente está trabalhando com contas que tem como resultado exato e sem utilizar as vírgulas, ok? Então, os números 35, 86, 103 e 2004 não são divisíveis por 10. Por quê? Porque não termina com 0 no final. Porque Termina o com final 3 desse número, e na casa da 4. unidade, não tem o número 0. Agatha Vitória, libera seu vídeo, por favor. Números primos. Gente, número primo não é aquele que é filho do tio, não, tá? É outra coisa. Tá. Não é isso, não. Ah, é primo. Por que que é primo? Porque é filho do meu tio. Não, não é isso, não. Tá? Números primos. Observe o conjunto dos divisores. Os divisores do zero: 1, 2, 3, 4, 5, tá? Significa que todos esses números aqui são divisores do zero. O zero não multiplica por todos os números, né? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Logo, Professor, por causa que tem infinitamente, né? infinitamente, era isso que eu ia dizer. O número zero, ele tem divisores infinitos, tá certo? Deu para entender isso? Se eu divido 0 para 1, esse 1 não vai ficar com nada, porque não tem nada. Se eu divido 0 para 2, esse 2 não vai ficar com nada, porque não tem nada. Se eu divido 0 para 3, então o 0 é um número que tem divisores infinitos. Tá? Deu para ficar claro isso? Sim. O 1, ele só pode ser divisível por ele mesmo. Ele só tem um divisor, que é o próprio 1. Eu só posso dividir o 1 para 1. Eu posso dividir 1 para 2? Não, porque Posso dividir para fica 3? acima dele. Não. Quando começam os números maiores, a gente já não pode dividir aquele número. Tá? Então, o único divisor do 1 é o próprio 1. O 2, ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Eu posso pegar o 2, posso dividir para uma pessoa? Pode, essa pessoa vai ficar com 2, não vai sobrar nada. Se eu tenho 2, eu posso dividir para 2 pessoas? Posso, cada um vai ficar com 1, não vai sobrar nada. Só que passou do 2, eu posso continuar dividindo? Não. Não. Então, o 2 ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Continuando. O 3 também ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Por quê? Ah, mas tem o 2 que está abaixo do 3. Gente, a gente pode pegar 3 balas e dividir igualmente para 2 pessoas? Não. Então, a gente não considera o 2 como um divisor do 3. A gente só pode considerar o 1 e o próprio 3. Alguém tem alguma dúvida? Não. O número 4. Os divisores do número 4 é o número 1. O 1 vai ser divisor de todos os números, sempre. O 2 e o 3. Só um minutinho. E o 4. Só um minutinho. Agatha? Tá tudo bem aí, Agatha Vitória?
Agatha Vitória está nos ouvindo? Está tudo bem aí, Agatha Vitória? Tá? Então tá bom. Preste atenção na explicação. Continuando. O número 4, ele pode ser dividido, ele tem como divisores o número 1, que pode ser divisor de todos os números. O número 2 também, ó. Se a gente pegar o 4 e dividir para 2 pessoas, vai dar quanto para cada? 2. 2 para cada um. Não vai sobrar nada. E o próprio número 4. Número 5, ele só pode ter como divisores o número 1 e o próprio 5. E aí temos as tabelas ao lado dizendo quais são os divisores desses números. O número 6, ele tem, ó, vários divisores. O número 7, ele só pode ter como divisor o número 1 e o próprio 7. O número 8 tem vários divisores aí. O número 9 tem 3 divisores. O número 10 tem vários divisores também. O número 11, ele só pode ser dividido por 1, ele só pode ter como divisor E por ele mesmo. 1 e o próprio número. Vamos para as observações embaixo. O número 0, como José Alexandre já tinha observado, ele possui infinitos divisores. É, infinito. Infinitos. Como eu falei para você, o número 0 ele pode ser dividido por todos os números. Tá? Quando a gente não tem nada, se a gente divide para qualquer número, vai ficar nada. Canagem? É. O número 1 só possui um divisor. Ele mesmo. É ele mesmo. Tá? O número 1 só é divisível por ele mesmo. Tá certo? Deu para entender isso? Alguns números, como 2, 3, 5, 7 e 11, possuem apenas 2 divisores, que é o 1 e o próprio número. Aqui, ó. 2, ele só tem 2 divisores, o 1 e o 2. O 3, ele só tem 2 divisores, o 1 e o 3. O 5, o 7, o 11, tá? Então, alguns números, eles só possuem como divisores o número 1 e o próprio número. Deu para entender isso? Sim. Continuando, alguns números como 4, 6, 8, 9 e 10 possuem mais de 2 divisores. Isso a gente conseguiu ver claramente aí em cima, certo? Vamos agora para a tabela final. Os números naturais que possuem somente 2 divisores, o 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Quando a gente tem algum número que ele só tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, esse número é considerado um número primo. Deu para entender isso, gente? O que é um número primo? É quando a gente só pode, não é, ter como divisor daquele número o 1 e ele mesmo. Quando a gente só pode pegar aquele número e dividir igualmente para 1 ou para ele mesmo. Deu para entender? Sim. Então prestem atenção. Essa reunião aqui já vai acabar. Faltam 5 minutos. Se eu for continuar, vai acabar no meio do nosso exercício. Então, eu vou finalizar ela. Então, vai ficar como uma reunião explicativa. E eu vou abrir a segunda reunião para a gente fazer o exercício. Certo? Certo. Então, eu espero todos os 3 de volta na segunda reunião do exercício. Então, deixa eu encerrar aqui.